Nesse vídeo vou compartilhar com você o método de estudo que foi responsável pelas minhas 6 aprovações em concurso público. O que eu vou compartilhar com você, não tenho dúvida, mudou o jogo, fez com que o estudo ficasse mais leve, eu evoluísse mais rápido e conseguisse os resultados em concurso público. Então se você se interessa por concurso público, quer achar uma metodologia que se encaixa na sua rotina, assiste até o final, porque esse vídeo muda o jogo para você. Bom, por que eu precisei me preocupar com uma metodologia de estudo? Porque quando eu comecei a estudar, eu comecei a enfrentar algumas dificuldades. A primeira delas é que eu fazia faculdade, trabalhava no comércio, fazia faculdade e tinha que estudar para concurso público. Eu comecei estudando para o concurso do Banco do Brasil. E aí o que acontecia? Eu pegava uma matéria, e eu peguei português, que era a matéria que eu tinha mais dificuldade, e eu comecei a estudar todos os dias português. Então todos os dias eu estudava português. Sobrava um tempo na faculdade, horário de almoço, antes de ir para a aula, enfim. Aquela correria de quem faz faculdade e estuda. E aí o que acontecia é que daqui a um certo momento eu começava a me sentir culpado porque eu precisaria estudar as outras matérias que caíam no concurso. Então, antes mesmo de terminar a matéria, mas eu já tinha ficado 3 semanas ali estudando português, eu falava, eu preciso trocar, e aí eu pegava uma outra matéria para estudar. E aí qual que era o problema? Eu fui fazendo isso, alternando aí as matérias, a cada 2 semanas, mais ou menos, e aí quando eu voltava na matéria de português, por exemplo, que foi a primeira que eu estudei, a sensação é de que eu nunca tinha visto aquela matéria. Tinha anotação minha que eu falava, não é possível que eu escrevi isso aqui. Eu não me lembrava de nada, então isso foi um problema grave que fazia com que eu me sentisse cada vez progredindo menos e parece que o estudo não rendia. Além disso, eu me sentia muito cansado e às vezes estudar uma matéria só. Porque quando você pega uma matéria que você gosta, beleza, mas quando você pega uma matéria que você não gosta, ou que você tem mais dificuldade, por exemplo, caía matemática, cara, eu ficava uma semana me ralando só com matemática, ficava muito desgastante e a vontade era de desistir. E foi aí que eu comecei a procurar uma outra metodologia para conseguir suprir essas dificuldades que eu tinha. Agora eu vou te explicar como que funciona o passo a passo dessa metodologia. O primeiro passo é você definir as matérias que você vai estudar. Então vamos pegar um exemplo aqui de 4 matérias que você vai ter que estudar. Então matéria A, matéria B, matéria C e matéria D. Então isso aqui é o primeiro passo do circuito loop. Qual que é o lance? Você vai estudar a primeira matéria, vai fazer um intervalo de 15 minutos em média, vai estudar a segunda matéria. Vai fazer um intervalo, vai estudar a terceira matéria e assim sucessivamente. Qual que é o lance? Perceba que aqui a gente não tem data fixa. Não tem segunda-feira tal matéria, terça-feira, a gente só tem a sequência. E esse é o primeiro passo. Você entender que você vai estudar uma matéria, vai fazer um intervalo, estudar a segunda, fazer um intervalo e estudar a terceira. Isso aqui tem fundamentação em base em neurociência. Foram feitos vários testes e na metodologia alternada das matérias, você tem uma retenção maior. Se você estuda uma matéria só até acabar, como eu disse, você tem um esquecimento. Isso é comprovado cientificamente. Quando você alterna, a sensação é que você parece que não está memorizando, e que quando você estuda uma matéria de uma vez, você está memorizando mais. Mas é só familiaridade com o assunto. A sua familiaridade aumenta quando você estuda uma matéria só que a sua retenção cai muito em todos os testes. Você tem 215% mais retenção utilizando essa metodologia de alternância. Então, o primeiro passo é você entender que você vai alternar as matérias. O segundo passo da metodologia do circuito loop é você definir uma frequência para as matérias. O que é frequência? Quantas vezes você vai estudar cada matéria. E para te explicar isso, eu vou usar esses 2 cachorrinhos aqui. Essa aqui é a Alexa, minha vira-lata, e esse aqui é o Google, que é o Golden, O que é o lance? Eles estão passando por um treinamento agora, de adestrar. Ele já tinha feito um, não funcionou muito, mas enfim, já tinha feito, e agora os 2 estão fazendo um novo treinamento. Qual que é o lance? Se eu quiser que o Google tenha um resultado mais rápido, que o adestramento seja mais eficaz, o que eu faço? Aumento a frequência. Então hoje ele vai 2 vezes, ele faz esse treinamento 2 vezes. Se eu quiser que ele tenha resultado mais rápido, eu coloco 3, 4 vezes na semana. Isso vai fazer com que ele tenha uma resposta mais rápida. E a mesma coisa com as matérias do concurso. Se é uma matéria que de repente tem mais pontos em jogo ou que é mais importante no seu concurso, você aumenta a frequência. Então algumas matérias você vai estudar menos, com uma frequência menor, e outras matérias você vai estudar numa frequência maior. É bem simples. Então, por exemplo, quando eu comecei a estudar, português era uma matéria muito relevante. Eu colocava quase todos os dias, ou seja, tinha uma frequência maior. E é a mesma coisa com tudo que a gente quer fazer. Você quer ter resultado na academia, ao invés de treinar 1, 2, treina 4, 5 vezes, seu resultado vai ser mais rápido. E esse é o segundo passo da metodologia do circuito loop. Definir uma frequência para cada matéria. Para você entender, vamos pegar um exemplo na prática aqui. Um concurso que tenha 4 matérias: português, matemática, informática e constitucional.
Vamos imaginar que você vai estudar aí 14 horas por semana, 2 horas por dia. Então, 2 horas seria equivalente a 2 matérias, tá? Considerando que você vai estudar mais ou menos 1 hora cada matéria, só para você entender. Qual que é a lógica? Você vai definir uma frequência, né? Quantas vezes você vai ver cada matéria. Imaginando que esse concurso, português, tem uma quantidade maior de questões, isso é bem comum, na verdade, a gente vai definir a frequência. Então, numa semana aí, alguém que vai estudar 14 horas por semana, a gente controla isso aqui da seguinte maneira. Você vai colocar uma frequência de 5 vezes para português, 3 vezes para matemática, 3 vezes para informática e 3 vezes para constitucional. O que é isso? Numa semana, você vai estudar 5 vezes português, 3 vezes matemática, 3 vezes informática e 3 vezes constitucional. Um exemplo fictício, normalmente a gente alterna isso aqui, tem alguns critérios, por exemplo, se você é muito bom em matemática, você pode diminuir um pouco. Sempre que é uma matéria que você já domina, você pode fazer o que eu chamo de frequência de manutenção. Então, matérias que a gente já é bom, a gente não fica sem estudar, a gente só diminui. Então, ao invés de 3 vezes, talvez você estudaria 1 vez e pegaria essa frequência e jogaria em outras matérias. Então é só para você entender a lógica. Você vai definir uma frequência, quantas vezes você vai estudar cada matéria. Quem é aluno dos meus cursos, para cada curso que a gente faz, a gente define uma frequência e o aluno começa estudando por essa frequência do circuito loop inicial. Todos os cursos têm circuito loop inicial. Então isso aqui é só para você entender. Qual que é o terceiro passo? O terceiro passo do circuito loop é você montar uma tabela em que você coloque a frequência. Aqui eu estou colocando as matérias na sequência. Normalmente a gente faz uma alternância das matérias, normalmente eu pego matérias mais de exatas, matérias mais de humanas, a gente vai alternando. Qual que é o objetivo nessa alternância? Que você não fique muito tempo sem ver alguma matéria. Então o ideal é que você tenha uma frequência que, vi uma matéria, por exemplo, português que é relevante hoje, no máximo em 2 dias eu tenho que ver de novo. Então amanhã talvez eu não veja, na quarta-feira eu vá ver. Então essa é a metodologia, depois eu vou mostrar dentro do aplicativo, a gente tem um aplicativo hoje do Circuito Loop, mas só para você entender. Qual que é o lance? Você vai precisar controlar minimamente o horário de início e o horário de final. Já fiz uma aula aqui explicando sobre isso, mas você sentou para estudar, você vai anotar o momento de início. Então vamos supor, agora aqui são 16h19. Você vem aqui, coloca 16 e 19, 4 e 19 e começa a estudar a sua matéria de português. Então, isso não muda, sentou, começa a estudar. Quanto mais rápido, melhor. Depois, você vai estudar entre 50 minutos e 90 minutos. Esse é o valor ideal de uma sessão de estudo, segundo um pesquisador chamado Nathanael Kleitman. Ele descobriu o ciclo ultracircadiano, que é o ciclo que as pessoas conseguem manter um período de atenção plena. Então, de 50 minutos a 90 minutos. Quando você terminar, você anota. Então, vamos imaginar que você estudou aqui, até as 17h25. Um pouquinho mais de 1 hora. É normal, normalmente a gente começa a sentir a hora de trocar a matéria. No começo você vai sentir essa necessidade muito rápido, porque às vezes não está adaptado, é assim, mas depois você vai começar a ter sessões de estudo um pouquinho maiores, entre 1 hora, um pouquinho mais. No meu caso, raramente passava de 1 hora, então eu consegui passar nos concursos públicos todos estudando com a mesma metodologia. Observação, o que é aqui que você vai fazer? Você vai anotar aonde você parou na matéria, porque daqui um pouco você vai estudar essa matéria de novo. Então vamos supor que você parou aqui na aula 3. Você está seguindo algum curso, enfim, você vai lá e coloca, espero que seja um curso da Brabo Concursos, mas você coloca lá o momento aonde você parou. E você não faz a revisão ainda, tá? Esse aqui é o último campo, eu já vou te explicar. Você vai fazer um intervalo e vai estudar a próxima matéria. Vamos imaginar que você voltou aqui para estudar às 17h42, tá? 17h42 você retomou os estudos, mesma coisa, uma sessão de estudo de mais ou menos 1 hora, né? 50 minutos a 90 minutos. Terminou essa matéria, você anota o horário, né? Então vamos supor que você estudou até às 18h54, tá? Um pouquinho mais de 1 hora. Você vai lá, anotou às 18h54, você coloca onde você parou. Vamos supor que você está numa apostila. Eu parei na página 122. Lembra? Isso aqui você tem que anotar, porque na próxima vez que você for estudar essa matéria, você continua dali, não precisa ficar procurando. Beleza. Imaginando que você vai estudar 2 matérias por dia, o que você vai fazer ainda no final da sua sessão de estudo? Você vai fazer uma revisão ativa. Isso aqui faz parte da metodologia do Circuito Loop. São 3 revisões. Aqui nesse vídeo eu vou te explicar a mais importante delas, que é a revisão no mesmo dia. Matéria que você estuda, como dizia o professor Pierluigi Piazzi, aula dada é aula estudada hoje. Então essas matérias aqui, você ainda vai fazer uma sessão de estudo ativa. Você vai tentar se lembrar do que você estudou aqui. Então, você estudou português, o assunto lá era regência,
você vai estudar, você vai tentar se lembrar quais são os casos de regência que você aprendeu. E aí é um teste de memória, você vai se esforçar para tentar se lembrar. Vai lembrar de tudo? Não, mas vai se esforçar ao máximo. Eu falo que é como se fosse torcer um pano assim, vai caindo umas gotinhas, aí você força mais um pouquinho, cai mais um pouquinho, e essa é uma revisão ativa. Se você fez questões, você pode refazer as questões, também é uma forma de revisão ativa, mas o ideal é pegar uma folha e tentar se lembrar. É simples, mas tem muita ciência nisso, tá? E aí você faz uma revisão, mais ou menos uns 15 minutos, e marca aqui a revisão. Depois já faz a revisão da segunda matéria. Como é que faz revisão de matemática, Matheus? Só tem uma forma: refazer as questões. Matemática não existe outra forma de estudar. Não tem muita teoria, é muito mais prática entender os problemas, né, os exercícios e fazer as questões. Então, você vai lá e vai refazer as questões que você estudou. Não precisa refazer todas, refaz as principais. Normalmente, quando eu estava estudando, eu já fazia marcações naquelas questões que eu achava que era mais importante para que depois, na revisão, eu fizesse isso. Então, esse é o segundo passo, aliás, o terceiro passo da metodologia. Você criar essa maneira de você ir controlando o seu estudo. Mas tem uma maneira mais fácil, porque agora a gente desenvolveu uma plataforma, né, que é a plataforma de controle de estudo, o Circuito Loop, e eu quero te mostrar ela agora. Bom, agora a gente tem isso tudo de forma automatizada pela plataforma do Circuito Loop, que eu vou mostrar para vocês. Então aqui, quando você faz o login na plataforma, você tem acesso aqui à quantidade de horas que você estudou na semana, ela faz vários controles. E aqui embaixo você tem os cronogramas de estudo. Então, por exemplo, esse aqui é o cronograma inicial do Circuito Loop do TSE. Então, se você clica aqui, você tem acesso à sequência das matérias, ó. Aqui você tem a sequência das matérias, que são as matérias iniciais que você vai estudar. Qual que é a vantagem aqui? Você pode fazer ajustes, você pode puxar aqui alguma matéria, inverter, adicionar uma outra matéria. Pô, eu quero estudar português mais vezes, você aumenta a frequência, e uma vez que você definiu isso aqui, já fica pronto para que você possa controlar a sua sessão de estudo, sem precisar do papel. Então, olha só que legal, você coloca continuar aqui, ele faz 3, 2, 1 e começa. Então, a primeira matéria aqui, no caso, o português, ele já começou a computar o tempo, então você não precisa anotar. E ele já fala para você aonde você parou, né? Você faz uma anotação aqui, e aqui é o controle mesmo, é como se fosse um Pomodoro, já controlando e falando qual matéria você vai estudar. Isso torna um estudo muito mais intuitivo. Estudou mais ou menos entre 50 minutos e 90 minutos, a mesma metodologia, você vai finalizar. Lembrando que você pode pausar, se eventualmente você parou, estudou, vou precisar parar alguns minutos, você vem aqui, pausa, sei lá, tocou a campainha da sua casa, enfim, você precisou parar, pausa e volta para contar o tempo líquido de estudo. A gente não conta horas brutas, é horas líquidas. Então, terminei, imaginar que eu tivesse estudado aqui 1 hora mais ou menos, finaliza, ele vai abrir essa tela, você fala quantas questões você fez, se é que você fez, né? Às vezes pode ser que a matéria não tenha questões ainda, mas é importante. Então, vamos supor que eu fiz 5 questões aqui de português, acertei 3. Depois ele vai te dar um relatório disso. E você anota onde você parou, exatamente como eu fiz na planilha. Então, parei na aula. Você pode colocar onde você parou ou aonde você vai voltar, tá? Vou colocar aqui onde você parou na aula 5, por exemplo. Na aula 5 sobre crase, por exemplo. E aí você tem duas opções, você pode concluir, finalizar, parar de estudar, ou você pode fazer um intervalo e já partir para outra matéria. Eu vou concluir e finalizar, essa matéria já fica registrada e assim ele vai fazendo a alternância das matérias. Você vai chegar aqui para continuar os estudos, você vai continuar simplesmente clicando aqui no botão continuar. Então essa é a plataforma do Circuito Loop, é uma plataforma que vai deixar o estudo muito mais dinâmico. Depois provavelmente a gente vai ter a possibilidade de lançar cursos específicos com a plataforma do Circuito Loop. Se você tem interesse, coloca aqui nos comentários se você curtiu a plataforma e também não se esqueça de se inscrever no canal, a gente vai sempre trazer conteúdo interativo, conteúdo massa, que realmente faz a diferença. Então já dá o curtir, se inscreve no canal, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais.